Salve pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que como eu falo sempre, e tem efetivamente o propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Desta feita nós vamos ter uma cultura, como é que eu posso dizer, apimentada, acalorada, sexualizada, mas com uns traços muito dignos, muito sensíveis. Vocês vão adorar Cris Coelho, que está aqui ao meu lado direito, que é uma pessoa fantástica, mãe de 3 filhos, tem uma carinha assim tão delicada, tão angelical, mas é mãezinha de 3 filhos, gêmeos, né? Gêmeos da menina. Pós-graduada em marketing, mestre em administração, militou em diversas multinacionais, viveu alguns anos em Chile. Chile é lindo, que é uma cidade, um país maravilhoso, e, para nossa sorte, gáudio e muita satisfação, dedica-se agora plenamente à literatura. Aliás, como eu disse para vocês, uma literatura quentíssima, e ela administra um blog que eu quero que vocês anotem, que é muito gostoso mesmo. A mim, pelo menos, você conseguiu levantar algumas coisinhas. Que bom. Sabe aquele, tá lá no fundo, entendeu? Foi legal, foi ótimo. Passei boas noites lendo teu livro. Maria Scarlett, que deve aparecer no vídeo, provavelmente, mariascarlett.com. E lançou, aqui recentemente, a obra Promíscuo, Ser de Partitura Finita. Que título é esse? Muito obrigado por ter vindo, menina. Obrigada, Ralph. Protocolarmente, muito boa tarde. Boa tarde. E que título é esse? Porque quando eu li, eu falei, será que eu estou lendo? Promíscuo Ser de Partitura Finita. Por que partitura finita? Então, bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de ter vindo aqui, de você ouvir, falar sobre a Maria Scarlett, minha companheira de caminhada, e do livro e do meu trabalho. Muito obrigada. Acho que essa oportunidade é muito importante para todas as pessoas que estão... Essa foi a ideia quando lançamos o programa, sabe? Dar guarida a quem não encontra facilmente na grande mídia. Mas vamos lá. Vamos lá. Não foge não. Não, foge não, de jeito nenhum. O que é partitura? Na verdade, esse título, ele veio para mim como uma inspiração e parece que alguém soprou e falou assim, seu título vai ser um título diferente de todos os títulos convencionais, aliás, como todo o trabalho literário que eu faço, da Maria Scarlett. Então, primo pela questão da diferença, de colocá-la num lugar exclusivo. Então, queria um título poético. E veio essa ideia das partituras para poder colocar essa questão da sexualidade e de todas as irreverências que acontecem no livro através de partituras, que é a conexão que a protagonista, Ana Lara, tem com a Maria Scarlett. Então existe aí uma vibração, uma partitura que é uma música que só a Ana Lara escuta, que é um elo, um link que eu resolvi fazer para ficar mais poético. Por isso esse título. E quando ela diz que é uma... Como foi que você falou? Que é um jogo sensual, praticamente, né? De fato. Mas, insisto, não é por isso fiz questão que ela viesse falar sobre o livro, porque não é um jogo sensual e sexual também vulgar. Ele tem um trabalho muito leve, muito tênue. E justamente eu acho que é aí que reside o sucesso da obra. Não é uma coisa escrachada, você vai, e, sabe, me senti um peixe, de repente, fisgado. Mas escuta, o que a gente, já que você começou a falar, o que é que nós vamos encontrar nós pobres leitores, sob o seu jugo? Olha, esse livro, ele não é para os fracos. Ele é um livro que ele aborda tabus da sociedade e ele aborda de forma visceral, de forma profunda, mas com um toque de poesia, né? Então ele fala sobre aborto, ele fala sobre suicídio, ele fala sobre assédio, então ele fala sobre várias questões que a sociedade encontra e a personagem passa por isso tudo e até conseguir desvendar os mistérios do passado e conseguir principalmente se encontrar. É uma busca pessoal da protagonista. E eu, quando resolvi escrever o livro, eu quis escrever sobre eu quis desconstruir a mocinha.
Porque a maioria dos livros, até então que eu tinha lido, esses romances, eram todos com mocinhas quase virginais, muito boas moças, e eu quis trazer uma personagem que não fosse uma mocinha, mas também não é uma vilã. É uma mulher que tem os seus erros, as suas falhas, as suas fraquezas emocionais, e ela se utiliza aí de alguns expedientes, né, drogas, e a relação com o marido é uma relação super conturbada. Ele também tem os seus problemas, a sua bagagem que ele traz. Quem não os tem, né? Quem não os tem? Então, assim, eu quis trabalhar dentro de uma verdade, que as pessoas não tivessem medo de olhar o feio, de sentir a dor. Mas acho que a dor ela pode ser sentida, pode ser falada, pode ser vivenciada sem esse medo do politicamente correto. Então, assim, eu sempre fugi na minha literatura do politicamente correto, eu sempre quis ser livre nesse ponto. Não, e conseguiu. Que época que se passa a obra? Essa época é 2006, se eu não me engano, e chega a 2010. Ela está nesse período ali. Ela tem 7 anos de casada com, acho que um pouquinho antes, de 2002 a 2010, esse primeiro momento, esse primeiro ensaio, né? Ele vai ter uma sequência que aí vai terminar em 2018. É interessante que é um livro de época recente. Eu fiz questão de perguntar que época, porque você menciona tabu com muita força. Sim. E parece que estou lendo coisas de 50, 60 anos atrás. É verdade. Quer dizer, a sociedade gira, mas acaba sempre caindo no mesmo lado. Exatamente, exatamente. Sempre. E essa personagem, ela foi criada num momento muito particular da minha vida, em que eu precisava ter uma personagem que representasse todos aqueles ideais que eu queria, mas que não fosse eu, Cris Coelho. Por isso eu criei a Maria Scarlett. E eu quis criar uma personagem que fosse uma dona de bordel de 1750. A Maria Scarlett, ela está no livro, mas ela não é a personagem principal do livro, né? Então tem passagens de 1750, onde eu mostro um pouco da vivência da Maria Scarlett, que tem a ver com as coisas que a Ana Lara vive agora, recentemente, mas não é a personagem principal. Mas, de fato, os tabus estão aí. De 1750 a 2018, nós temos os mesmos tabus, a mesma intolerância. Eu vi que na Holanda, se não me falha a memória, né? Que a Maria Scarlett tem o bordel. Isso, exatamente, Amsterdã. Exato, e é um lugar também maravilhoso. Né? Lindo. Que é por causa da Red Light. Como? Da Red Light. Da rua Red Light, então bom, teria criado em Hamburgo a rua. Tem você conhece a Alemanha? Em Hamburgo tem uma avenida chamada São Paulo, onde as mulheres ficam expostas. Exatamente, assim como tem na Red Light, exato. Bom, não que eu tenha ido em absoluto, mas é um lance de cultura que, quando eu vi aquilo, o cara me levou para ver, eu falei, nossa, mas como é que... Eu achei que indignidade, né? Uma mulher exposta, assim, como se fosse uma mercadoria e tal. Mas aquilo... E depois ele me levou numa galeria só disso aí, chama Eros Center, justamente. Centro do Amor. Nossa. Olha que bonito. Né? Então, mas justamente, você não quero dizer que você tenha medo, mas será que não incorre no lance de espiritualismo, aí, no lance das duas, da Ana Lara e a Sim, Maria totalmente. Scarlett? Como é que conflui isso aí? A Maria Scarlett, ela funciona no livro como dita na religião espírita, como uma pombagira, né? Então seria o primeiro livro que lançaria uma pombagira atuante, mas chique, bonita. É a pombagira da Ana Lara, é a moça, que a Ana Lara se refere a ela como uma moça, então ela é a moça que acompanha a Ana Lara. E até então, no começo, você acha que ela está ali nas perversões, que ela está levando a Ana Lara para as perversões, mas é justamente o contrário, ela está ali ajudando a Ana Lara a encontrar o caminho dela. Por perversão, o que você entende por perversão nesse caso aí? As perversões sexuais da Ana Lara, quer dizer, ela tem uma relação com o marido que eles fazem orgias e se drogam. Até isso, o casal normal pode fazer. Pode fazer, exatamente. Mas a Ana Lara tem conflitos religiosos, ela vem de uma família muito católica, a mãe se casou com um pastor da igreja evangélica, então eu coloco várias religiões, né, que não gostam de algumas condutas,
para justamente fazer esse Contraponto, pensamento, esse contraponto. contraponto, né? O que é certo, o que é errado, né? O que pode. Em algum momento, uma psicóloga diz para Ana Lara, você pode fazer absolutamente tudo o que você quiser entre quatro paredes e com quem você quiser. Particularmente se não causar dano a ninguém, né? Exato. Se todos estiverem de acordo, você pode. Então, assim, seja livre para fazer o que te faz feliz. Eu acho que acabou de sair daqui a Patrícia Pimentel e usando mais ou menos a linha de pensamento dela. Não só pode, como deve. Exato. Porque se é o que você quer fazer, deseja fazer, exatamente, o outro concorda e você não vai causar danos a ninguém, exato, vamos viver o momento, ponto e basta. O mundo já está tão difícil, então... Quanto tempo levou para você fazer a obra? Levou bastante tempo. Na verdade, eu comecei a escrever as crônicas da Maria Scarlett no blog mariascarlett.com, que você já falou aqui. Tá. Né? E aí, depois de um tempo escrevendo crônicas, eu senti necessidade, como se ela conversasse, como se ela existisse, né? Para mim é como se a Maria Scarlett realmente existisse, essa energia. Desculpe te interromper, mas a impressão que dá é que você incorpora, usando o lance do espiritismo, de candomblé, porque pomba gira é candomblé. Dá a impressão que se incorpora a mulher. Eu sinto bastante a presença dela, assim. Então, mas não foi um lance psicografado, não. Não. Até onde eu saiba, não, né? A gente pode... Mas, assim, eu sinto a energia dela, né? Eu não sei se eu construí esse arquétipo e eu vou nessa energia, nessa onda, mas eu sinto a Maria Scarlett muito viva. Mas eu digo isso por causa dos detalhes. Como eu te falei, eu não consegui parar. Comecei a ler o livro de madrugada... Fiquei até meio excitadinho, porque de fato ele vai fundo, vai longe e tal, e com muito boa literatura, com muito boa pena. Você escreve bem. Obrigada. Mas eu vou fazer... É uma sacanagem que eu vou fazer com você agora. Não tem nada a ver com o contexto do livro. Você não acha que, uma vez que você disse que não incorporou, não tem um lance místico aí, você acaba colocando para fora aquilo que você tem dentro, queira ou não queira. Por mais que você vá pesquisar, ou por mais que você se inspire em outras obras semelhantes e tudo, no final você acaba se expondo. Sim, com certeza. Isso aí, você não tem nenhum problema dessa exposição? Nenhum. Inclusive, além da Maria Scarlett, eu tenho um outro blog que é só de poesias eróticas. Esse blog... Qual é o blog? Fala aí, menina. mariapoeta.com. mariapoeta.com. Isso. Ele tem muitos acessos. As pessoas gostam bastante desse... Entra depois para você ver, te recomendo. Vou sair. Esse blog é bom. Acaba o programa, eu já ligo o celular, é óbvio, né? Maria, como que é? Maria Sacana, não? Essa é Maria Poeta. Maria Poeta. É a poesia erótica. Eu fiz para mexer com você. Já que nós estamos falando de arquétipos e avatares, né, por aí, qual é o teu mecanismo de criação? Como é que você tem 3 filhos, tem um marido, que naturalmente deve ser um cara legal, porque obviamente eu acho que sempre as pessoas iguais se atraem, nunca os opostos. Ele é meu super incentivador. Perfeito. Um beijo para ele. Como é que é? Maurício, né? Maurício, tá vendo? Eu li o livro, Maurício tá vendo? Coelho, viu? Maurício. Então, o Maurício deve ser um cara legal e naturalmente deve amparar você e tudo. Mas como é que você faz? Você se fecha, se isola, as crianças estão se matando lá no canto, você não quer saber? Não quero saber. Dou meia dúzia de berros, falo, agora a mamãe vai escrever. Eles já até sabem. Fecho a minha porta, coloco o meu fone, que a tecnologia é maravilhosa, né? Boto uma música, E aí eu saio do tema mãe e eu entro no tema escritor. Sim, mas aí que tá. Mas isso que eu queria saber. Você vem no decor, por exemplo. Eu vinha vindo para cá, tive 4, 5 ideias para fazer algumas coisas. Você age dessa mesma maneira? Você tem uma ideia, anota. Está dormindo, acorda e vai anotar. Como é? Tudo bem, você se fecha para escrever, mas alguma coisa você tem que ter pré-concebida. Não, com certeza. Ou você senta e... seres, o infinito, venham a mim e tal. Não,
Você deixa chegar e vai indo. Eu tô passando às vezes uma semana que eu tô mais agitada, então assim, vem um pensamento, culpa, vou escrever sobre culpa, eu tô me sentindo culpada, eu tô com alguma coisa, lembrei de uma tia minha, então vou escrever sobre culpa. Então tô com aquele sentimento ali 2, 3 dias, e aí eu acordo com aquela inspiração, falei, é hoje. Então fecho a minha porta, busco uma música que consiga, por isso partitura, né? Porque a música ela tá muito forte na minha escrita. Então eu busco uma música que tenha aquela conexão. No caso, se for culpa, uma música bem, um rock pesado. Alguma coisa assim, visceral. Um Pearl Jam, adoro Pearl Jam, então Pearl Jam, bota uma música ali, que eu gosto de músicas também bem dramáticas, que tem aqueles agudos, que sobe e desce, que também a emoção vai ali. Aí eu boto aquela música em looping e eu sento, e quando é uma crônica eu escrevo de uma vez só, eu não reviso. Eu escrevo a crônica. Tal qual eu escrevi. Você consegue não revisar? Não reviso. Eu já dou uma olhada depois que eu faço, por causa de uma pontuação, às vezes uma palavra, às vezes sai errada, porque eu digito muito rápido, então sai um B, né? Você revisa só gramaticalmente? Só gramaticalmente. Eu não mudo palavras, eu não mudo parágrafos, eu não penso nos parágrafos. Ela está pronta, ela vai pronta, do começo ao fim. E aquilo é o que eu publico no Maria Scarlett e nas crônicas da Maria Poeta. O livro se eu revisar 3 vezes a minha escrita, ainda eu corrijo 4. Pois é, a gente tem essa mania, tudo, né? O ser humano tem mania de sempre achar que... Você consegue dar bater um martelo e está calado? A minha inspiração é aquilo ali. Na verdade, assim, é muita inspiração, né? Um pouco de talento e vontade, porque não é um processo ali de depuração. Eu não fico fazendo ajustes. Você não anda pela rua para se inspirar? Não. Você não observa? Não, é tudo meu, tudo aqui dentro dessa mente criativa e louca. Fantástico isso. E é tão forte que eu preciso escrever. Na verdade, a escrita ela funciona como uma terapia para mim. Eu comecei escrevendo para poder me libertar. Estava num período no Chile muito mãe, então eram 3 bebês, cachorro, casa, jardineiro, eu estava enlouquecendo. Eu falei, eu preciso, né? E aí eu quando começo a escrever, eu me sinto super livre, super em paz. Eu relaxo, como se eu tivesse fumado aquele meu cigarro. Quando você era universitária, era assim também? Também, eu sempre gostei muito de escrever. Quer dizer, é você assim, não é que você ficou assim, você não, é eu sempre assim. escrevi. Com 13 anos escrevia poesias góticas, do outro lado. Você nunca editou isso? Nunca editei. E aí, filha de professoras de português, neta de professoras de português, então assim, sempre tive área de humanas ali, português, sempre amei. Boa, e a escrita, assim, me realizo. Então, falei, bom, se eu vou ganhar dinheiro ou não, eu não sei, mas eu vou me realizar, eu vou ser feliz. Já está querendo muito ganhar dinheiro com literatura no Brasil, é meio... vou fazer essa profissão. É muito impraticável, né? É verdade. No Brasil. Aliás, falar em criação, tem um introito do teu livro que tem, eu acho que chama-se A Noite. Na Noite. Na Noite. Na Noite. Olha, eu achei sensacional. Se você puder, eu vou pedir para que ela leia, porque é encantador. É obrigada. Muito bacana, muito bacana. Dificilmente eu vejo um introito tão bonito quanto esse. Muito obrigada. Você pode fazer a gentileza de ler? Por favor. É uma sacanagem, eu já tinha pedido para ela fazer isso, é claro, a gente precisa dar uma arte aqui. Já estava preparada para isso. Mas eu não decorei. Não, pois é, isso que eu achei estranho. Minha memória não é muito boa, não. Não, e você, achei estranho você ter dito para mim que não tinha decorado. Mas você já explicou sem querer. Porque você não revisa o que você... não, eu nem lembro. Quando fui ler o livro, depois publicado, nossa, eu escrevi, que vergonha. Não é a primeira pessoa. Eu escrevi isso. Um dia desses eu trouxe aqui um poeta que ele não lembrava de nenhum poema que ele havia escrito. Nenhum. É impressionante, né? Para mim é inacreditável. Era. Porque eu consigo lembrar de todos os textos que eu escrevo. Mas talvez não tenha tanta profundidade, tanta imersão quanto vocês têm. Aí é um lance do gênio do artista, sem querer fazer brincadeira. E é uma verdade. É uma genialidade. Entrar ali. Exato, é uma função tua e está acabado. Leia, não fuja não, vamos lá. Leia. Atenção, hein, pessoal, olha, o texto é maravilhoso, vocês vão adorar. Na noite. Na noite, os pardos viram lobos, os indigentes viram reis e os homens viram objetos de prazer. O magro vira esbelto e o gordo abastado. O esnobe é gentil e o carente providencial. Na calada da noite, todo sussurro é canção e todo gozo é hino. O hipócrita sorri satisfeito com a própria modéstia e as conhecidas se tornam íntimas parceiras de caminhada.
Na noite, todos são bonitos e qualquer oportunidade é sempre a última possível. Na noite, os ângulos são perfeitos e o abismo imperceptível. Fantástico. A parte que eu mais gostei foi o gordo e abastado. Não tem nada a ver comigo, naturalmente. O gordo e abastado, não. Olha, é sensacional. Eu não sei se você fez de propósito, mas você causa ambiguidade na Sempre, sempre. Achei isso. Quando eu li, nossa, mas que... Bom, tanto que eu liguei para você, né? Foi, verdade. Foi, olha, o teu marido que me perdoe, era 3 da madrugada. Não era não, 3 da madrugada. Mas foi assim, muito impactante, muito legal, muito gostoso de ver. Bom, menina, nosso tempo está... Depois de uma lida dessas aí, nada mais se faz, né? Olha, adoramos você. Muito obrigada, adorei muito. Você continue muito. assim nessa trajetória de sucesso, Amém. Que eu tenho certeza Obrigada. Que você já está dentro dela e que as forças benfazejas nela te mantenham. Amém. Muito que obrigada. Você tenha bastante sucesso e continue a nos prodigalizar com as suas escritas. Sempre, Tá? sim. Volta, olha, a porta da casa e janelas também estão todas abertas para você. Muito okay? obrigada, Ralf. Antes de terminar, efetivamente, eu quero agradecer a esta equipe técnica maravilhosa, que sem eles nós não estaríamos aí permeando as maquinetas de vocês. Luciana, Betânia, Márcio e um bando de gente aí. Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com nos insere no universo lusófono, nos dando uma audiência bastante grande e principalmente muito gabaritada, muito qualificada. Menina, obrigada, mais uma Ralf. vez, muito Prazer obrigado aqui. e eu espero que você volte aqui o mais rápido possível. Nós voltaremos, eu e Maria Scarlett. Ela não perde uma chance, incrível. Volta, volta travestida de Maria Scarlett. Pode deixar, deve ser vermelho. Uma graça. Tipo Pombagira, né? Exatamente. Obrigado mesmo. Obrigada. Pessoal, obrigado pela paciência, presença e amizade. Até a próxima. Tchau, tchau.